Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Pessoal, eu estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje falando sobre um filme que eu particularmente gosto muito, mas tem muita gente que torce um pouco o nariz. Eu estou falando de histórias assustadoras para se contar no escuro, um nome devidamente grande, mas um filme bastante interessante. Eu vou falar um pouquinho do porquê. Pera aí, gente, rapidinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho ali no vídeo, ali embaixo. É rapidinho, 2 segundinhos. E comenta aí o que você tá achando dos vídeos desse filme aqui, o que você achou. Não se esquece, gente, se inscreve aí. Continua com o vídeo. Bom, gente, histórias assustadoras para se contar no escuro. Respirar um pouquinho. É dirigido pelo André Overdraw. Ele dirigiu um filme que eu particularmente gosto muito também, que é A Autópsia, que qualquer dia desses eu trago aqui, porque esse é um filme muito bom também. Mas vamos lá. Em histórias assustadoras para se contar no escuro, a gente acompanha a Abby, a Stella e o Chuck, um grupo de amigos que saem num dia de Halloween para poder ver esses doces ou travessuras, né, aprontar com o cara que faz bullying com eles na escola. Fugindo deles, até porque esse plano deles de revidar esse cara dá errado, eles vão parar na casa abandonada dos Bellows. Os Bellows, uma família conhecida pela sua filha Sarah Bellow, que matou várias crianças no decorrer de alguns anos. Lá eles encontram um livro e esse livro conta histórias e são histórias que não vão acabar bem para muitos deles ali. O filme aqui ele é bastante interessante, pelo menos para mim, porque ele consegue deixar com que a gente conheça várias histórias. Enfim, é basicamente isso, mas não só isso. O enredo é interessante, você vê esse livro que conta histórias e que essas histórias são mortais, até porque o filme já começa com histórias machucam, histórias magoam, mas histórias curam também. E aqui a gente tem tudo isso que permeia uma história. Mas esse filme aqui, a camada maior é qual história que ele está contando? A história da Guerra do Vietnã e como os Estados Unidos estavam mandando vários jovens e também os imigrantes para essa guerra, que foi uma guerra que assim, os Estados Unidos perdeu, se lascaram. Muitos estavam morrendo lá. E aqui vem um personagem que ele é mais interessante nesse contexto, que é o Ramon Morales. O Ramon Morales, ele é um imigrante, um mexicano, que veio para os Estados Unidos para tentar ter uma vida melhor. Só que aí ele foi convocado para a Guerra do Vietnã. O irmão dele foi convocado. Como ele mesmo diz em uma das cenas, o irmão dele voltou em pedaços, voltou destruído dessa guerra. Essa guerra não salvou ninguém, ela só estava tentando aparar arestas do próprio Estados Unidos. E veja só, eles também perderam. E aí ele falou assim, eu não quero saber disso, foi para essa pequena cidade. E nessa cidade ele encontrou ela, o Abby e o Chuck, que são os nossos protagonistas junto com o Ramon. Nesse contexto, a gente vê também como os Estados Unidos, desde sempre, né? A gente teve aquele filme que tá até concorrendo ao Oscar, né? Uma batalha após a outra, que é muito bom. Eu assisti ele, mas infelizmente eu não fiz aqui pro canal. Mas que também trata muito mais, de uma forma muito mais geral, de como os Estados Unidos tratam os imigrantes. E aqui a gente também tem esse contexto, porque o Ramon é muito maltratado nessa cidade pela polícia, pelos outros. As pessoas olham ele de olhar torto porque sabem que ele é um imigrante. O policial gosta menos ainda do Ramon porque ele descobre que o Ramon, além de ser um imigrante, ele ainda fugiu do alistamento para a Guerra do Vietnã. Então, fica ainda pior a situação desse menino. Além disso, a gente tem outros temas como o abandono parental. A mãe da Stella rala depois que ela nasceu, provavelmente depois de uma depressão pós-parto. Ela não queria saber da criança, pegou ranço do marido, zarpou, deixou a criança com o marido. A criança cresceu, só que
Aí a gente vem com aquele bullying que ainda permeia, que é um dos assuntos aqui também, que todo mundo culpava ela pela mãe dela ter só sumido, mas obviamente que uma criança não tem como ser culpada por isso. E aqui a gente vê muito isso porque a gente vê os pais sendo muito levianos muitas vezes. Os pais do Ramon, que basicamente não aparecem, mas aqui a gente vê no contexto que por serem imigrantes, provavelmente eles vivem com medo de acontecer alguma coisa ou de serem deportados. A gente vê os pais da Estela, o pai da Estela, depois que a mãe foi embora, teve uma depressão gravíssima, que é a única coisa que faz é trabalhar. Então ele fica muito distante da filha muitas vezes. E no final, o que a gente vê é que a filha fala que possivelmente ela pode desaparecer, que é por conta das histórias do livro. Ele mostra que não é culpa dela, que a mãe dela simplesmente escolheu o caminho dela. E a gente vê muito isso também nos pais do Abe, que deixou um cara sozinho, um menor de idade sozinho em casa, sem comida. E ele, enfim, caiu naquela história e deu o que deu. E também, assim, os pais mais ou menos são os pais do Chuck, mas mesmo assim são meio distantes. Então a gente tem esse abandono parental, que é um assunto bem interessante, assim, por mais que um subtema muito rasinho e muito pouco explorado, a gente tem aqui. Tem também a nossa contexto principal, que é a família Bello, que traz muito isso também. De porque a filha tinha albinismo, eles trancaram ela num porão e deixaram ela lá no escuro, sem comida, sem água, torturando a menina. E por culpa deles mesmos, das merdas que eles faziam, eles contaminavam a água por conta da indústria que eles tinham. E aí as crianças começaram a morrer. E para desviar um pouquinho disso, eles pegaram e culparam a própria filha. Torturaram até a morte. Outra coisa que eu acho muito interessante aqui é a fotografia. A gente tem pelo menos 3 tipos de fotografia diferente aqui. No escuro a gente tem esses tons mais azulados, meio esverdeados, uma coisa bem bonita, até principalmente nas primeiras cenas, onde eles vão para a mansão Bello. É muito bonito de ver aquelas cenas e todas as no escuro são bastante interessantes. A gente tem as cores mais quentes, que geralmente são na mansão Bello, no passado, né? Porque a mansão Bello ela é dividida em presente e passado, mostrando um pouco da história da Sarah. Então são cores bastante interessantes. São o vermelho, o amarelo mais forte. A gente também tem alguns tons de marrom. Então são cores bem interessantes, é uma fotografia bem bonita. E aí a gente tem algumas cenas mais de tristeza, mais dessa apatia dos personagens. A gente tem fotografias um pouquinho mais amareladas e amarronzadas, mas já aqui indo para esses tons mais pastéis, assim, essa coisa mais mórbida. E essa, que eu falei por último, se permeia por várias cenas do filme. Então, a fotografia aqui é bastante interessante e muito bonita de se ver. Outra coisa que a gente tem que entender é que o livro, ele usa os medos dessas pessoas contra eles mesmos, uma coisa meio Pennywise, quem sabe. Mas que a gente vê que a Estela tem medo do abandono e dessa coisa dos pais largarem. A gente vê ela indo justamente para a história da Sarah Bello. O Ramon, ele tem medo de ir para a guerra do Vietnã. E aqui, esse medo dele se manifesta por um andarilho, né? Que é aquele cara que fica chamando ele de covarde, que ele não tem medo de encarar a realidade dele. O Chuck, ele vai naquela sala vermelha. Aparece uma mulher gorda, pálida, que fala para ele que ele não deveria estar ali, que as coisas estavam erradas. E mesmo assim, ele cai nesse medo. E aí a gente tem o Abe, que é o Og, que é o primeiro que se lasca. E o medo dele é esse da moça que tá sem o dedão, dessa história que a mãe dele contava quando ele era pequeno, que ele morria de medo dessa pessoa, dessa idade sem o dedão. E aí ele é levado por essa entidade. E a gente tem a Ruth, por mais que ela não seja tão importante assim, eu acho que talvez no segundo filme ela fosse mais, mas uma das cenas mais legais aqui dessas entidades é a da Ruth, é uma das mais agoniantes. Ela também tem muito medo de aranha e ela tem medo dessa coisa da beleza, de não ficar bonita, de não estar bonita. E justamente aparece uma puta espinha na cara dela que vai saindo um monte de aranha. Coisa dos pais, porque em vez de tratarem a filha, internaram ela no hospício e deixaram ela lá.
No final a gente vê que a Stella e o pai dela tiram a Ruthie do laboratório e levam ela junto na viagem, porque elas estão tentando ver aonde foi parar o Chuck e o Og, porque o Ramon ele foi para a guerra do Vietnã, e nesse final dá para entender que realmente Ramon se foi na guerra do Vietnã ou não. Disseram que ia ter um segundo filme, já estão falando dele desde 2020, nada até agora. 2003 teve mais um rumor, até agora nada. Gente, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, comenta se você já assistiu, se você gostou, se você não gostou, enfim, fala aí o que você achou. Nos vemos depois para mais vídeos.